Fala, rapaziada, tudo certo? Por aqui, loucura. Deixa eu até ajeitar minha camisa aqui que eu tô elétrico ainda. Por aqui, tudo ótimo. Acabou agora no Maracanã, Vasco 3, Fluminense 2, numa daquelas viradas que vai ficar marcado pra gente na história do Campeonato Brasileiro. Vamos lembrar desse jogo outras vezes, com toda certeza. Cara, o que dizer? Meu Deus do céu, eu tô tão elétrico ainda. O que dizer da partida do Vasco hoje? Tem muitos fatores. Com certeza a gente vai debater aqui com tranquilidade, com calma, com paciência. Vamos lá, vamos falar com muita calma. Primeiramente, já pedi para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o seu like. Isso me ajuda bastante, ajuda na divulgação. E, cara, o Vasco veio a campo com a mesma formação que o Renato Gaúcho vem testando, com três volantes. Léo Jardim, PH, Saldívia, Robert Renan, Cuiabano, Hugo Mendes. Hugo Mendes é foda. Hugo Moura, Thiago Mendes, Tietê, Nuno, Andrés Gomes e DVD. Formação que com 55 segundos de jogo já poderia ter sido tirada. O Hugo Moura entrega um gol pro Fluminense, uma bola que está totalmente dominada, que cabeceia para trás, o Acosta dá assistência pro Canóbio, e o jogo parecia que já seria fácil pro Fluminense. Mas não é só por causa desse gol. O primeiro tempo do Vasco inteiro foi ridículo. O Vasco não jogou bem coletivamente, eu digo até o jogo todo. O Vasco não jogou bem coletivamente. Eu acho que esse é o tipo de derrota pro torcedor do Fluminense que o torcedor do Fluminense não consegue explicar. Tipo assim, caraca, o time é melhor coletivamente, é melhor em tudo. O time do Fluminense é muito bem treinado, sabe todos os seus passos. O time do Fluminense parecia até em determinado momento que ia golear o Vasco, quando tava 2-0, quando tava 1-0 no primeiro tempo, quer dizer, parecia que esse seria aquele jogo que o Vascaíno ia esquecer da sua memória. Mas não foi isso que aconteceu. É o tipo de jogo que não dá pra se explicar. O Vasco joga mal coletivamente, o Fluminense joga mal a maioria do tempo do jogo, mas o Vasco ganha. Isso o Vasco saindo atrás de 2-0. Não é que tava 1-0 o Vasco virou. Tava 2-0 o Vasco vira o jogo. Então, aquelas derrotas que o torcedor do Fluminense não vai conseguir nunca explicar. Enfim, o problema deles, a gente ganhou mais 3 pontos. Aí, com 55 segundos, o Hugo Moura entrega isso. O Hugo Moura, cara, vira um jogador, vira -1 no Vasco. O Vasco joga mal, mas o Hugo Moura é um dos principais responsáveis por Vasco jogar mal. Parece que o Parece que o azar dele carregou para os outros. Puxou os outros para baixo. Ele fez uma partida coletivamente, fez uma partida muito ruim e o Vasco coletivamente também. Aí o segundo tempo, o Renato Gaúcho vem. Ah, eu até tirei print aqui das estatísticas do primeiro tempo, de finalizações. Tá aqui. Cadê? 6 finalizações do Vasco, 9 do Fluminense. Só que essas 9 do Fluminense são finalizações perigosas. Essas 6 do Vasco são finalizações sem perigo nenhum pro gol do Fábio. Então, o primeiro tempo tranquilo pro Fluminense. E o resumo do primeiro tempo foi isso. O gol foi marcado pelo Canóbio. E o jogo que o Acosta, de todos os jogos que o Vasco jogou contra o Fluminense, o Acosta jogou melhor essa. Por quê? Porque na minha visão não tinha Cauã Barros. O Cauã Barros é um cara que incomoda o Acosta. O Barros é aquilo, tem que conversar com ele. Pô, vamos lá, vamos ajeitar esse negócio de você ser expulso toda hora. Então, cara, na minha visão, o Acosta consegue jogar muito hoje por causa disso, porque o Barros não joga. Enfim, aí o Vasco vem pro segundo tempo com 2 alterações. O Renato tira o Hugo, bota o Rojas, tira o PH e bota o Puma. Para mim, substituições certeiras. Essas substituições aqui do Renato foram certas. Ele tirou o Hugo Moura que vinha mal e desfaz a trinca de 3 volantes e tira o PH que tava muito abaixo na partida. Parece uma substituição, tipo assim, 6 por meia dúzia, mas não foi. O Paulo Henrique fez um primeiro tempo desastroso. Desastroso. O Vasco todo coletivamente. Só que o Paulo Henrique, o Hugo Moura especificamente, estavam desastrosos, horríveis. E ele tira os dois e mexe bem o Renato. Só que aí o segundo tempo começa igual termina o primeiro tempo. O Fluminense jogando fácil, jogando em cima. Inclusive, o segundo gol do Fluminense é um gol fácil. O Fluminense consegue tocar a bola, Savarino com a Costa faz uma triangulação com o Hércules dá uma finalização de treinamento. Aquela finalização que o cara rola,
o outro só pisa pro cara finalizar. Foi a finalização do Hércules, finalização de treinamento, e o Fluminense faz 2 a 0 com 8 do segundo tempo. Aí, filho, a vontade era desligar a televisão, a verdade é essa. O Fluminense faz um 2 a 0 e tem chance de matar, fazer 3. O Fluminense joga fácil, o Vasco totalmente apático, um time sem organização nenhuma. Virou, inclusive, legal, virou, bacana, mas o Renato tem que ser cobrado por isso. O Vasco fez um jogo coletivamente muito ruim, gente, muito ruim. O Vasco com 3 volantes com um buraco no meio campo desse tamanho. Enfim, o Vasco consegue melhorar um pouquinho depois do segundo gol, que o Fluminense dá uma baixada. Mas parece que, tipo assim, vai controlar o jogo no 2 a 0 e nessa abaixada o Vasco cresce no jogo. O Vasco, aos 14 minutos, uma jogada individual do Andrés Gomes pela direita, ele dá um drible de corpo no René, chuta pro gol, o Fábio defende, no escanteio, cruzamento, a bola só pro Nuno. E, cara, esses dois jogadores são jogadores que a gente espera deles. O Nuno tá sendo criticado porque a gente espera muito dele. É um jogador bom, é um jogador técnico. E esse gol que ele fez hoje, só ele faz nesse elenco. Que bola vem e consegue estar de primeira. Quantas vezes a bola já sobrou para jogadores de ataque do Vasco e não conseguem fazer essa finalização? Finalizam mal. E o Nuno conseguiu fazer isso. Então, o Nuno é um cara que a gente espera. Eu espero que esse gol traga a confiança dele de volta. Inclusive, esse gol bota ele no jogo. Ele só sai depois porque ele sai cansado. Inclusive, o Renato, se o Vasco não ganha esse jogo, ou empata, o Renato seria criticado nessa substituição aqui, ó. Aos 23 minutos ele bota o Adson, o Spinelli, ele tira o DVD, ok, o DVD ok, tava mal, tava apagado, mas tira o Gomes que sai furioso, sai chutando tudo, vou até trazer o vídeo aqui pra ver se tem no GE, no caso, ele sai chutando tudo, revoltado, muito bravo com a partida, não sei se com a partida dele, se com a partida do time, enfim, sair nunca é bom, óbvio que ele tava revoltado, mas o Renato seria criticado com certeza nessa substituição. 23 minutos e o Vasco vai jogando ali, tentando empurrar o Fluminense, tentando, mas nada acontecia. Inclusive, não achei que o Adson entrou bem hoje, não. O Adson entrou bem em outros jogos, mas hoje ele não entrou bem. Aí, aos 43, o Cuiabano consegue um cruzamento que, cara, com todo respeito, eu agradeço os serviços prestados pelo Piton, dos cruzamentos que ele dá pro Verratti, mas os cruzamentos do Cuiabano são melhores que o do Piton, aquele cruzamento que não é balão, aquele cruzamento que vai na área. E, filho, se chegar na cabeça certa é gol. Os cruzamentos do Piton só serviam pro Verratti. Qualquer um não servia. Os cruzamentos do Cuiabano são cruzamentos venenosos. Inclusive, mais uma assistência do Cuiabano. Já deu assistência contra o Cruzeiro. É um cara que tem um cruzamento muito venenoso. Esses sim são cruzamentos, na minha visão, bons. Os do Piton eram uns balões, enfim. Aí o Vasco empata o jogo aos 43. Repito, fazendo uma atuação fraca coletivamente. Mas, na força da torcida, o Vasco vai lá e empata o jogo. Aí, filho, dependendo do tempo de acréscimo que o Klaus desse, o Vasco ia virar o jogo. Porque o Maracanã veio abaixo. O Vasco público baixo, né? 28 mil e uns quebrados, quase 29 mil. Mas o Maracanã, maioria vascaíno, e o Vasco era questão de tempo que ia virar o jogo, ou acabasse empatado. Porque o Vasco veio pra cima. E aí, aos 50 minutos, escanteio curto, Cuiabano pro Rose dá um cortezinho, cruza na cabeça do Thiago Mendes, gigante Thiago Mendes, líder Thiago Mendes, que não fez uma boa partida, na minha visão, não foi a melhor partida dele pelo Vasco, porém faz um gol enorme, faz um gol que mostra que ele vai ser o símbolo dessa remontada do Vasco, o Renato Gaúcho, essa remontada nessa temporada. Capitão, inclusive fiquei com muito medo de ser expulso, porque ele tava maluco, ele já tinha cartão e tava apontando dentro na cara do Klaus. A arbitragem do Klaus hoje, inclusive, muito estranha. Gosto do estilo do Rafael Klaus de apitar, só que hoje é uma atuação muito estranha. Vou até ver aqui se ele deu cartão pro Fluminense. Eu acho que ele não deu cartão pro Fluminense, ele só deu cartão pro Vasco hoje. O Acosta merecia um cartão, o Thiago Mendes finaliza uma bola, o Acosta vai pra cima do Thiago Mendes, o Thiago Mendes levanta para responder e ele não dá cartão pro Acosta, só dá cartão pro Thiago Mendes. Vi aqui, nenhum cartão pro Fluminense. O Fluminense merecia cartão em alguns momentos, sim. E acabou não dando, enfim. Não vou falar de arbitragem, mas é um juiz que eu gosto, deixa o jogo rolar, gosto muito disso dele. Mas hoje ele fez uma atuação bastante fraca na minha visão. Aí, filho, quando o Vasco fez o 3 a 2, não tem mais jogo. Sobe campo pra frente e Brasil. Repito, coletivamente temos muito que melhorar. O Vasco não fez uma boa partida.
mas mostra que esse time não desiste. O Renato Gaúcho não vai desistir. Espero que no próximo jogo, se vier com a trinca de meio-campistas, de 3 volantes, Barros, Thiago Mendes e Tietê. Tietê que não fez uma boa partida, porém jogou os 90 minutos. Enfim, vou para as notas de cada um. Léo Jardim, da nota 7, defendeu 2 bolas que poderiam acabar com o jogo. PH 0. Puma Rodrigues, que entrou no lugar dele, vou dar nota 7. Não fez nada demais, mas também não fez nada de menos. Essas nossas laterais. Agora, destaque para a dupla de zaga do Vasco. Robert Renan e Saldívia. Mais uma boa partida da dupla. O Vasco tem tomado gols, mas nenhum é culpa deles. Uma boa partida da dupla de zaga do Vasco. Saldívia e Robert Renan. Cara, tô gostando deles. O Robert Renan, inclusive, tem uma bola que vem para ele no final do jogo. Parece que ele vai dar um balão para cima. Ele dá de canela pro lado. Só que não foi canelada de zagueiro. Caraca, canelou. Não, ele dá uma canelada direcionada. O Cuiabano ele fica rindo ainda. Sensacional, nota 10 para os dois zagueiros, jogaram muita bola. Saldívia com cartão amarelo desde o começo, mas os dois jogaram muita bola. Cuiabano, aos trancos e barrancos, nota 7 para ele também, jogou bem. É difícil marcar o Canoba é chato, é um cara chato. E o Fluminense renovou aquele lado direito, botou o Guga e o Serna, mas o Cuiabano jogou os 90, jogou bem. Nota 7. Hugo Moura, 0. Thiago Mendes fez o gol, nota 5 para o Thiago Mendes. Thiago Mendes não fez um bom jogo tecnicamente na minha visão, mas é o líder do nosso time e faz um gol pesado, gol muito importante para ele e para o Vasco. Tietê, vou dar nota 3, não fez uma boa partida. Nuno, vou dar nota 5 pelo gol feito, mas não fez uma boa partida. Depois do gol ele até melhorou um pouquinho. Gomes, tentou, até sempre tentando, sempre se esforçando, nunca joga mal por como é que diz? Nunca joga mal por estar sendo omisso, sempre tentando. Nota 7 pro Gomes. O DVD, eu vou dar nota 3, não fez um bom jogo hoje o DVD. Adson, que entrou, vou dar nota 3, não jogou bem na minha visão. Rojas entrou bem, buscando o jogo, como sempre, um 10, o 10 que a gente tem, que a gente precisa jogar. Nota 8 pro Rojas. Spinelli fez o gol, nosso loirão fez um gol e ele sempre comemorando, é sempre muito engraçado. Acabei, né? Eu acho que acabei. Próximo jogo, Vasco e Grêmio, estaremos lá em São Januário, buscar esses 3 pontos, vamos ver o que o Renato vai arrumar pra gente. O Vasco chega a 8 pontos. Deixa eu ver, no último vídeo, vocês me perdoem, eu não botei a tabela aqui na tela, eu esqueci de botar aqui no OBS. Vou botar aqui a classificação do Google mesmo. Tá na tela. Vasco é o 10º colocado com 8 pontos. Tem 7 jogos. Lembrando, tá muito desregulado ainda. Ó. Gente com 5 pontos, com 6 jogos, 5 jogos. Botafogo, por exemplo, tem 5 jogos. Então, Cruzeiro é assustador. O Internacional e Santos jogaram hoje. O Inter ganhou do Santos na Vila. É isso mesmo? Aconteceu? Ganhou do Santos na Vila. Santos de Neymar. Enfim. Essa classificação de momento. Amanhã eu trago entrevista do Renato Gaúcho. Eu vou vir aqui com entrevista. No último jogo eu falei que ia fazer. Acabei não fazendo. Só que dessa vez eu vou fazer. Vou trazer entrevista do Renato Gaúcho. Comentários sobre o jogo. E é isso. Peço para vocês me seguirem no Instagram, que eu vou deixar aqui o link na descrição. E deixar o seu like, se inscrever no canal, isso me ajuda bastante. É o destino, tricolores. O Vasco vence o Fluminense mais uma vez e não tem jeito. A freguesia continua. Vocês têm um time mais organizado, têm um time melhor. Só que camisa pesa e o Vasco venceu mais uma. Me sigam nas redes sociais, TikTok, Instagram. Estarei postando lá mais sobre o jogo. Valeu? Repito, amanhã, entrevista do Renato, trago aqui para vocês. E coisas do jogo em si, enfim. Valeu, rapaziada. Tamo junto, se inscreva no canal. Valeu!